Bom, boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem, se cuidando. Hoje teremos mais um seminário do Grupo de Dinâmica Orbital e mais alguém que também faz parte do grupo. Hoje vai ser a Júlia Valvano do Prado. A Júlia, ela é graduada em licenciatura em matemática pela FEG e está fazendo doutorado com o grupo em Dinâmica Orbital e Planetologia. E hoje ela vai falar sobre um estudo que ela vem fazendo sobre o asteroide Apophis, relacionado ao próximo encontro que ele vai ter, grande encontro que ele vai ter com a Terra. Então, por favor, Júlia, fique à vontade. Bom, boa tarde a todos. Hoje eu vou apresentar um trabalho que eu venho desenvolvendo nos últimos meses, com a colaboração aí do pessoal do grupo, né? Professor Otto, professor Rafael, Raí, Gabriel e a Tamires, que é sobre o asteroide Apophis. O asteroide Apophis, ele vai sofrer o encontro com a Terra em 2029 e vai ser o encontro mais próximo até o momento desse asteroide com a Terra. E aí, nesse estudo, a gente está interessado em compreender que tipo de perturbação, que tipo de efeito esse encontro vai causar na superfície e na vizinhança desse asteroide, né? Porque é um encontro super próximo, então o que isso afetaria esse asteroide? Então a gente tentou compreender um pouco melhor esse efeito. Bom, para quem não conhece, esse é o asteroide Apophis, né? A gente modela ele com o modelo de poliedros. O modelo que a gente tem disponível, né, que está usando nesse trabalho, é um modelo feito pelo Pravec e colaboradores de 2014, e é um modelo de poliedros. O que seria, assim, um modelo de poliedros? Esse modelo de poliedros é como se a gente meio que encaixasse, assim, vários tetraedros de maneira a modelar a forma do asteroide. Então, quanto mais tetraedros, melhor. Então, na superfície do asteroide, é como se, no final das contas, né, depois o modelo estiver pronto, é como se tivesse vários triângulos, como mostra essa figura aqui. Então, veja que tem vários triângulos, então, se a gente olhar assim, a superfície vai ser composta pelos triângulos. Então, os cálculos que serão feitos nesses triângulos. Esse modelo que a gente está utilizando é um modelo com 2.024 faces. Então, quanto maior a quantidade de faces, mais preciso vai ser o modelo. Então, por exemplo, o modelo do Ryugu, né, que já recebeu missão e tudo mais, a gente tem modelo de 200.000 faces. É um modelo extremamente preciso. Mas nesse caso é um modelo razoável, a maioria dos modelos que a gente utiliza é da ordem de 2.000 a 4.000 faces. Então já é um modelo interessante. Então, observando a forma dele, dá para perceber que ele é um asteroide oblato e alongado, né? Então, nessa figura aqui, ops, tem alguém querendo entrar, vou precisar permitir, peraí. Então, nesse modelo, nessa figura aqui do lado, que é uma figura da altitude geométrica, o que seria isso, né? Basicamente a variação de altitude em relação ao centro de massa. Só que aqui está em relação ao nível do mar. Então, a gente calcula o raio, que é a distância do centro de massa até o baricentro de cada um dessas faces, né, que são triangulares. E aí a gente mapeia qual que é o menor raio, e esse raio a gente chama de nível do mar. Então, por isso que essas regiões aqui mais escuras está marcado como 0, que é o nível do mar que a gente chamou. Então, nessas regiões aqui dos polos, né, nesse bottom e top, são as regiões do nível do mar. E essas regiões aqui mais claras, então, são as regiões mais afastadas do nível do mar e, consequentemente, do centro de massa. Então, aqui os polos são achatados e o equador alongado. O tamanho que a gente resolveu utilizar para modelar esse asteroide foi o tamanho utilizado pela Brozovic, que foi de 340 metros, mas tem outros trabalhos, né, que desenvolveram outros tamanhos, estimaram outros tamanhos, que não é algo ainda bem que tem um consenso. Tem trabalhos que estimam tamanhos de 380, outros de 270, então a gente optou por um tamanho assim, mais ou menos médio ali, que foi o trabalho da Brozovic, que é um tamanho de 340 de diâmetro equivalente. Assim como o tamanho dele não é um tamanho muito bem
que não tem muito bem um consenso, a densidade também não tem um consenso. Então, a gente buscou na literatura qual poderia ser a densidade desse asteroide. E aí a gente encontrou alguns valores. Então, para ficar algo mais preciso, assim, se é possível dizer, a gente resolveu utilizar 3 valores. Então, a gente pegou o maior valor que a gente encontrou na literatura, o menor e um valor, assim, mais ou menos no meio, para utilizar para ver o que acontece quando há essa variação de densidade, que vai impactar, obviamente, na massa do asteroide. Porém, o período de rotação já é algo conhecido, então já tem um consenso do período de rotação. É um período de aproximadamente 28 horas. E além de ter um período de rotação, o Apophis tem um período de precessão. Então, o eixo de rotação dele também rotaciona. Porém, nesse trabalho, como uma primeira aproximação, a gente não está utilizando, até porque esse período de precessão é quase mais ou menos 10 vezes maior que o período de rotação. Então, a gente optou por não utilizar esse período. Aqui eu trouxe uma figura mais para vocês conseguirem visualizar como que vai ser esse encontro de 2029. Então, aqui em preto está representado a Terra, aqui o plano do Equador, e aqui, essa linha azul aqui representa a trajetória do asteroide. Né? Então, ele vem passando por baixo do plano, se aproxima aqui mais ou menos no máximo encontro e sai. E aí, só a distância na menor distância é mais ou menos 38 mil quilômetros da Terra. Então, foi esse modelo aqui que a gente utilizou para as simulações futuras, que eu ainda vou mostrar para vocês. Bom, então, para compreender primeiro o que foi alterado devido a esse encontro. Então, tem alguém entrando aqui, peraí. O que foi alterado devido a esse encontro? Primeiro, a gente calculou o ângulo slope. Mas esse slope eu chamei de tradicional porque é o slope sem a perturbação. Depois a gente vai incluir ainda a perturbação. Então, o que seria esse ângulo slope? O ângulo slope é o suplemento entre o vetor aceleração total e o vetor normal de cada uma daquelas faces, aqueles triângulos que eu mostrei. Tá, mas e daí, né? O que isso significa fisicamente? O que isso pode ajudar a gente a entender em relação à física desse asteroide? O ângulo slope ele auxilia na compreensão do movimento de partículas livres na superfície. Né? Então, onde que poderia ter um acúmulo de material, por exemplo? Então, a gente calculou o ângulo na superfície desse asteroide apenas considerando a perturbação gravitacional dele próprio, sem a Terra e sem aquele encontro todo. E aqui está a representação do ângulo slope na superfície do asteroide, mas para o modelo da densidade 2.2. Então, veja que o slope ele varia de 0,5 até mais ou menos 36,6. No geral, o ângulo slope ele varia de 0 a 180. Porém, quando essa variação fica abaixo de 90 graus, a gente consegue relacionar o movimento na superfície do corpo com um ângulo chamado de ângulo de repouso. E o que seria esse ângulo de repouso? Esse ângulo de repouso é a maior inclinação possível que poderia ter ali na região, de forma que ainda não tenha movimento, que ainda fiquem em repouso aquelas partículas. Então, acima disso, ocorrerá um movimento na superfície. Então, pensando assim, né? Vamos supor que a gente faça uma pilha de areia. Se a gente vai aumentando o ângulo dessa pilha de areia, vai começar a movimentar, a areia vai escorrer para baixo. Então, é mais ou menos essa a ideia. E daí a gente buscou na literatura qual seria, assim, o ângulo de repouso para materiais geológicos. E aí a gente encontrou valores de entre 35 e 40 graus. E o que isso significa? Então, se a gente considerar, por exemplo, o valor de 35 graus, que é o mínimo ali no intervalo que a gente encontrou, essas regiões aqui de 36, quase 37, pode ocorrer movimentação de partículas, porque ela está acima desse ângulo. Então, até esse ângulo não ocorre movimentação. Acima disso pode ocorrer. Mas aonde exatamente está esse ângulo slope, né, de máximo aqui? Está só nessa região aqui do Equador,
nessas regiões mais afastadas. Mas para onde que pode ocorrer essa movimentação? Essas partículas vão se movimentar em direção aonde? Então, veja que aqui tem várias setinhas brancas. E tem alguém pedindo para entrar. Aqui tem várias setinhas brancas. E essas setinhas brancas, alinhado aos valores do slope, a gente consegue meio que compreender como que poderia acontecer um movimento na superfície. Então, se a gente acompanhar o movimento e pensar que as partículas tendem a se acumular na região de menor slope, então a gente consegue concluir que, por exemplo, partículas que saem daqui, elas podem se acumular aqui. Né? Se a gente olhar aqui nessa figura do top, essas regiões aqui em preto, que são as regiões de menor slope. Ou então, se a gente pega nessa parte de baixo aqui, elas podem se acumular aqui nesse bottom aqui, nessas várias regiões. Então, para uma aposta, sim, obviamente, poderia ter acúmulo de partículas nessas regiões aqui em preto. Tá, mas tudo aquilo era sem a perturbação da Terra no encontro, né? Em um ambiente normal, apenas considerando a pós. E o que aconteceria se a gente incluísse a Terra no momento de máxima aproximação? Então, foi isso que a gente fez. A gente calculou, lembrando que o slope é uma medida de um ângulo que considera a aceleração e normal. Então, a gente calculou a aceleração devido à Terra no momento de máxima aproximação, que é mais ou menos 38 mil quilômetros, e incluiu essa aceleração no cálculo do slope. E aí a gente obteve um slope que eu chamo assim de slope, sei lá, perturbado, um slope modificado. E aí, com esse novo slope, com esse slope modificado, a gente fez um delta slope, que é comparando esse novo slope com o slope anterior que eu mostrei para vocês. E aí, o que esse delta slope mostra, né? Qual a conclusão dele? Ele mostra a variação do slope que foi causada pela Terra nesse momento de máxima aproximação. Então, aqui eu trouxe duas figuras. A primeira figura é o delta slope para a densidade de 1,29 e aqui para a densidade de 3,5. Então, veja que para menor densidade, né? Então, como tem uma gravidade um pouco menor, houve uma variação um pouco maior do slope. Então, quase de 4 graus. E para maior densidade, teve uma ali mais ou menos de 2 graus a variação. E o que isso significa? Isso significa, então, que de 36 ele foi para quase 40 graus, então vai haver uma movimentação gigantesca de partículas e vai causar um caos na superfície? Não. Isso significa que um ambiente ali poderia ter um ângulo de 24, ele foi para 28, por exemplo. Mas o máximo da superfície inteira não ultrapassa 37 graus. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Essa aqui é para densidade 2,2. Esse aqui é o delta slope. Né? Então, veja que aqui é mais ou menos 3 graus. E esse aqui é o slope modificado, né? Que é considerando a perturbação da Terra. Então, veja que o total, o maior slope, ele fica ali na ordem de 37,1 graus. Então, não chega a 40 graus. Então, se a gente lembrar novamente do ângulo de repouso, que é entre 35 e 40 graus, aquele ambiente que antes tinha 36,6, ele agora pode ter 37. Então, vai ocorrer uma pequena movimentação, porque aumentou um pouco, e ele já estava acima do ângulo de repouso, se a gente considerar o ângulo de 35, mas não é algo assim muito brusco que vai, sabe, causar muitas mudanças no comportamento. Aí eu fiz aqui um esqueminha. Deixa eu compartilhar outra guia. Vocês estão vendo a outra guia? Dá para ver? Sim, sim. Só para ficar meio claro, assim, para conseguir visualizar, não sei, o efeito da Terra. Essa aqui é a força gravitacional. Essa aqui seria a força referente à força centrífuga, né? Relacionada ao spin. E aqui eu fiz como se fosse uma face, né? Então, aqui tem uma face em um determinado momento, aqui uma face em um outro determinado momento.
Então, veja que se faz de conta que se a força gravitacional diminui, então a Terra de alguma forma está atrapalhando, o slope em alguma região, então, vou voltar aqui, né? Faz de conta que tem 70 e aqui está 13. Então, se a força atrapalha, esse slope vai aumentar em uma determinada região. Mas em uma outra região, esse slope diminui. Então, ocorre esse fenômeno de um momento ela auxiliar e aumentar o slope, e em um outro momento ela diminui. Vou voltar para a guia. Bom, então até agora a gente analisou questões na superfície, né? O que a Terra provocava na superfície do asteroide. E o que ela poderia provocar na vizinhança? Então, para começar esse estudo, né, na vizinhança do asteroide, a gente analisou, primeiro a gente calculou as curvas de velocidade zero, depois os pontos de equilíbrio. Essa aqui é a curva de velocidade zero para a densidade 2,2. Para as outras densidades fica algo bem similar, mas fica um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Então, aqui dessa curva, a gente consegue tirar a informação de onde o movimento é permitido ou não, e também mais ou menos onde quer ficar os pontos de equilíbrio, né? Então, aqui a gente percebe que ia ter um ponto, aqui outro, aqui e aqui. E também um ponto central. Mas o ponto central a gente geralmente não está interessado nele, então geralmente a gente não coloca eles nas figuras. E aqui, então, eu coloquei os pontos de equilíbrio para cada uma das densidades, de acordo aqui com a cor. Então, veja que para menor densidade, o ponto de equilíbrio, o que seria esse ponto de equilíbrio? Seria o ponto onde a força gravitacional e centrífuga, elas se equilibram. Então, aqui, para menor densidade, o ponto está mais próximo do corpo. E para maior densidade, o ponto está mais afastado. Isso acontece, obviamente, porque a gravidade da maior densidade, por exemplo, é maior. Então, é como se demorasse mais, se eu pudesse falar assim, para equilibrar, sabe? De uma forma meio informal de dizer. E aí, desses pontos todos, a gente encontrou que o ponto E4 e o ponto E2, para os três casos, eles são linearmente estáveis. E aí, com essa informação, a gente decidiu que seria interessante estudar a região de estabilidade ao redor desse corpo. Então, a gente traçou uma ideia. Então, a primeira ideia foi, vamos estudar a região de estabilidade, mas considerando primeiro só o Apophis, sem nenhuma perturbação, somente ele e partículas. Daí a gente fez isso por um período de 24 horas. Por que por um período de 24 horas? Porque aquela aproximação do Apophis com a Terra dura 24 horas. Então, é 12 horas antes do encontro próximo e 12 horas depois. Então, aqui nessas três figuras, eu tenho cada uma das três densidades e a condição inicial de 15 mil partículas. Só que aqui tem a condição inicial das partículas, mas elas estão pintadas de acordo com a condição final. Então, as partículas em preto, elas sobrevivem ao final da simulação de 24 horas, e as partículas em azul, elas colidem. Então, percebam que ao final de 24 horas, a gente tem aqui um modelo semelhante para as três densidades, né? Então, só essas partículas aqui próximas desses bicos aqui do asteroide que colidem. Isso certamente está relacionado à gravidade irregular e ao formato do corpo. Bom, o próximo passo, então, a gente viu como é que funciona a estabilidade somente considerando a Apophis. Então, agora, o que aconteceria se a gente incluísse a pressão de radiação? É claro que para a pressão de radiação não seria interessante considerar apenas 24 horas. Então, a gente considerou um período maior, um período de 30 anos. Por que um período de 30 anos? Um período de 30 anos é mais ou menos equivalente a 10 mil anos do spin, do Apophis. A 10 mil períodos de rotação. Então, seria um tempo interessante para a gente considerar. E aí, a gente pensou o seguinte, bom, a gente vai ter que pensar em tamanhos e densidade de partículas. Para a densidade, a gente assumiu a densidade igual ao do corpo.
Então, para menor densidade, a partícula tem uma densidade de 1,29, para maior de 3,5 e para médias de 2,2. Mas e o tamanho? Então, a gente começou pensando em tamanhos da ordem de microns. Então, a gente simulou alguns tamanhos para testar, e a gente percebeu que da ordem de microns, nada sobrevivia, né? Tudo ejetava ou colidia. Então, a pressão de radiação, ela realmente limpava ali a região para partículas de tamanhos de microns. Então, a próxima ideia foi aumentar o tamanho. Então, a gente já partiu para o tamanho de centímetros. Mas qual tamanho simular? Porque a ideia era achar uma região de sobreviventes que tivesse um tamanho considerável. E aí a gente pensou, então, simular alguns tamanhos, né? Alguns tamanhos discretos. Então, a gente pensou em simular 1 centímetro, 5, 10 e 15 centímetros. E aí a gente foi trocando esses tamanhos conforme a necessidade do problema. Então, a gente começou pela menor densidade, e a gente simulou para 1, para 5, 10 e não obteve sucesso. A gente só foi conseguir, então, essa região aqui com 15 centímetros. Então, veja que todo mundo colide, né? Certamente essa região aqui, igual essa figura, colide em poucas horas. E aí, essas sobreviventes aqui, em preto, essas 3 regiões. E aí, a gente passou para a próxima densidade. Então, a densidade de 2,2, a gente não precisou aumentar tanto o tamanho, já um tamanho de 5 centímetros já foi razoável para conseguir uma região até que semelhante. Isso está ligado também à densidade aqui, está relacionada à massa, então tem uma gravidade mais forte, então não precisou aumentar tanto o tamanho da partícula. Então, a gente obteve já uma região considerável com 5 centímetros. E aí, a gente foi para a maior densidade. Mas para maior densidade, quando a gente rodou com 1 centímetro, a gente não obteve nada, não teve sucesso. E aí, rodando com 5 centímetros, a gente teve essa região, que é bem maior que essas duas regiões. Então, certamente, se a gente tivesse escolhido um tamanho de partícula entre 1 e 5 centímetros, a gente ia ter uma região aqui parecida com essas duas, mas devido ao tamanho que a gente escolheu, a gente obteve uma região maior, né? Basicamente um anel aqui. Mas é legal perceber que aqui essas regiões, elas permanecem, aquelas que colidem rapidinho, ó, devido à perturbação gravitacional, ao formato do corpo. Então, dentre essas sobreviventes, essas da região em preto, a gente escolheu, fez gráficos do raio orbital pelo tempo. E a gente começou a analisar o que acontecia com essas partículas, né? Porque eram regiões bem pequenas que sobreviviam para os 2 primeiros casos, por exemplo. E aí a gente percebeu comportamentos semelhantes para os 3 casos. O primeiro comportamento, por exemplo, é essa da primeira figura, que é o raio ele não varia muito, ele fica meio que confinado. Esse comportamento ele está presente para as 3 densidades, mas mais presente para a menor e para a densidade do meio. Por que isso acontece, né? Então, a gente voltar aqui, veja que as regiões de sobreviventes, elas são bem confinadas. Então, são bem restritas essas regiões e são bem próximas ao corpo. Então, se essas partículas ganham uma excentricidade grande, certamente o pericentro delas fica muito próximo ao corpo e elas iam colidir. Então, elas não podem ficar com grandes excentricidades, senão elas colidem. Então, elas ficam confinadas a essa região. Mas, da mesma forma que a gente tem esse confinamento aqui de variação do raio, a gente tem um raio que varia, assim, muito em relação a essa, né? Porém, esse comportamento, ele só está presente na maior densidade, o que é factível, porque aqui a gente tem um anel de sobreviventes. Então, é como se elas tivessem uma permissão maior para variar, sabe? Então, elas conseguem atingir uma excentricidade maior em relação às outras. Então, elas atingem uma excentricidade maior sem que o pericentro se aproxime tanto e sem que elas colidam com o corpo. E o terceiro comportamento, que está presente nas 3 também, é esse daqui. Então, aqui, veja que começa com um raio maior e ele vai diminuindo.
isso também se deve ao fato, a questão delas estarem confinadas. Então, se aumenta o raio, elas vão colidir. Então, existe somente esse fenômeno de diminuir o raio. Certamente, se elas aumentam, elas iam colidir, mas aí, quando a gente está analisando somente as partículas que sobreviveram, apresenta somente esse fenômeno meio que de escada aqui. Bom, e aí a gente partiu para a última simulação, né, que é a simulação com a Terra. Então, primeiro a gente analisou a simulação somente com o Apophis. Então, a gente percebeu que a maioria sobrevivia, apenas aquela porcentagem ali perto do corpo que colidia. E aí, depois a gente pensou na pressão de radiação, porque a Apophis está, né, tendo a sua órbita, o que poderia acontecer? Então, ali só poderiam existir partículas da ordem de 5 centímetros para cima, né, dependendo da densidade que a gente está assumindo para ele e para as partículas. Então, o que aconteceria? Com tudo isso em mente, o que aconteceria se a gente colocasse o Apophis naquela trajetória que eu mostrei para vocês, naquela figura que tem o plano verde, e considerando a perturbação da Terra? E a gente fez isso, a mesma condição inicial, né, de partículas e tudo mais, só que agora por 24 horas novamente, porque é a duração do encontro. Então, veja que a gente obteve uma grande quantidade de sobreviventes. Porém, a quantidade de partículas que colidem e são ejetadas aumentou absurdamente em relação às outras, né? Os outros casos, a gente nem tinha partículas que eram ejetadas. E aqui a gente já tem uma quantidade até que proporcional aqui de ejetadas e colididas. Mas, ainda assim, há uma região aqui de partículas que sobrevivem. Tudo isso considerando aquele tamanho que eu acabei de mostrar para vocês. Esse círculo preto aqui, ele representa o raio inicial de ejeção, da condição inicial, né? A partir de que momento que eu vou colocar uma partícula na condição inicial dela, que ela poderia ser ejetada? Nesse caso, é um raio de mais ou menos 350 metros. Aqui é a mesma situação do slide anterior, mas para a densidade 3,5. Então, veja que é o mesmo comportamento, né? Só que está um disco maior. Então, também tem uma quantidade maior de ejetadas e colididas, mas também tem uma quantidade grande de sobreviventes. Aqui o raio inicial de ejeção aumentou, até porque o disco é mais largo, e foi para 540. E aqui também dá para ver mais nítido, né? Aqui a gente consegue ver mais ou menos. Tem um comportamento meio de espiral, devido ao formato do corpo, né? Que é um formato mais alongado. Bom, alguns comentários. Então, a passagem com a Terra, apesar dela ser uma passagem assim, brusca, né? É um corpo muito grande em relação ao Apophis e é bem próximo. Ela varia o slope de 2 a 4 graus, mas como eu mostrei para vocês, ela não varia o maior valor, ela varia no total. Então, assim, não é como se o máximo slope foi para 40 graus. No total, ela variou 4 graus. E isso é insuficiente para causar grande movimentação. Ela pode causar alguma movimentação local, ali naqueles lugares que já tinham um slope maior que o ângulo de repouso, se a gente considerar o ângulo de 35. Mas se a gente considera, por exemplo, um material com um ângulo de 40 graus, aquela variação causada pela Terra não ia fazer até diferença, porque ela ainda está abaixo de 40 graus. Então, apesar de ser um super encontro, não ia causar grande movimentação na superfície, apenas coisas locais. Altera a estabilidade, como eu mostrei para vocês, então ocorre uma grande quantidade de partículas que ejetam e colidem com o corpo, mas ainda assim sobrevivem bastante partículas. Tudo isso considerando aquele tamanho da pressão de radiação, né? Como eu comentei, partículas menores que 5 centímetros não sobrevivem, para o caso de 2,2 e 3,5, e para o caso de 1,29, partículas menores que 15 centímetros também não sobrevivem. Então, no geral, vai ser um encontro bem próximo,
algo inédito, assim, mas que a princípio não vai causar grande instabilidade na superfície, causa um pouco de estabilidade na vizinhança, mas não é algo muito drástico, a ponto de causar muitos filmes aí pra gente assistir de acabando o mundo e tudo mais. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Ok, Júlia, obrigado pela apresentação. Então, estamos abertos agora a perguntas. Safwan, por favor, Safwan. Boa tarde. Alô? Oi, Safwan, repete que deu uma travada, por favor. Você me escuta agora? Sim. Boa tarde. Obrigado pela apresentação. Na verdade, eu tenho duas perguntas. Você falou aqui, você mudou a densidade do asteroide. Uhum. E quando você muda a densidade, a massa do asteroide fica fixa ou você muda a massa também? Não, a gente fixou o tamanho dele. A massa a gente mudou. Então, conforme vai mudando a densidade, a massa vai ficando maior. O que a gente fixou foi o tamanho. Mudou o tamanho. O tamanho não fica mais no tamanho do esse 340 quilômetros. Não, o tamanho fica fixo. O que muda é a massa. Ok, então você mudou a massa. Isso. Tá. Outra pergunta, quando você considerou a perturbação da Terra? Uhum. Que outra perturbação você considerou também? Só a Terra? No caso do encontro, foi só da Terra. E condição inicial da Terra, como você gerou? Eu peguei ela do JPL, coloquei as condições lá. Mas na verdade, quando considerar só a perturbação da Terra, você não vai chegar na mínima distância que mesmo listada no Horizon, ou no JBL. Então, você precisa considerar a perturbação de outros corpos também, tipo o Sol e outros planetas. Senão, se você observa o mínimo distância no seu integrador, não vai ficar esse 40 mil quilômetros, mais ou menos. É que, no caso, os outros corpos aqui não ia ter tanto efeito, porque a Terra ia dominar o efeito na passagem. Vai afetar o mínimo distância Terra, sim. Entendi. Júlia, explique como é que você considerou a órbita. Não foi integrado, foi pego já os passos da órbita, não foi integrado, não foi integração, foi fazendo até seguindo o caminho. Okay. Isso, a gente pegou os dados e a gente interpolou de forma a criar um polinômio que criasse o fit da função. Isso. Certo, então você não fez integração numérica. Não, a gente considerou já um polinômio para considerar aquelas determinadas posições. Tá certo, ok, obrigado. Mais alguma coisa, Safwan? Não, tá certo. Essa é a dúvida da integração numérica ou mínima distância, porque ela não comentou sobre outras perturbações. Sim. Tá Ok, certo. obrigado. Obrigado, Safwan. Alguém mais? Mais alguma questão, alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui no chat. Gostaria de saber se há algum risco de partículas ejetadas do asteroide atingir a Terra. Outra coisa, a alteração na trajetória em 2029 não coloca a Terra em risco para visitas do asteroide no futuro. Bom, eu não acredito que há um risco de partículas ejetadas no asteroide, até porque o ângulo slope. Porque assim, quando a gente tem um ângulo slope entre 0 e 90, isso significa que há movimentação de partículas na superfície. Quando o slope fica entre 90 e 180, isso significa que há o risco de partículas saírem da superfície. Então, devido ao slope ter ficado abaixo de 90, eu imagino que não deve ter risco de partículas serem ejetadas do asteroide, por esse motivo. Agora, a alteração da trajetória, eu não sei dizer em relação à alteração da trajetória. Posso só fazer um comentário? Esse é um trabalho interessante de alteração de trajetória que o Bruno Chagas vem estudando, né? Não só o caso do Apophis, mas de outros objetos. Então, essa passagem próxima que vai ter agora, em 2029, vai ser a mais próxima que tem aí ao longo desses 100 anos. Mas pode essa passagem interferir nas futuras, né?
e aí pode, eventualmente, no futuro, propiciar um encontro mais próximo ainda. Acho que talvez seja essa a questão que o Gil levantou. Sim, sim, E aí essas passagens intermediárias, elas alteram o futuro, né? Você sempre aumenta a sensibilidade da órbita, desses encontros. Ok. Josué, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado, Júlia, pela apresentação, bem didática. Foi bem bacana você colocar ali no GeoGebra também para visualizar, foi bem criativa, gostei bastante. Parabéns aí para o Sr. Otto também pelo trabalho juntos. Parece que teve um trabalho recente, né, que com o novo conhecimento que a gente tem, parece, de Tarkovsky, eles revisaram essa questão da apófise, parece que a chance de colisão diminuiu, né? Parece até que o Bennu tem mais risco em comparação ao apófise. Mas, claro que tem muita ciência interessante para ser estudada, né, como o trabalho de vocês, em relação a... porque, eu imagino, né, será que esse tipo de ideia que vocês estão explorando para o apófise pode, dependendo, fazer estudo para tentar saber a história da deformação, o movimento das partículas sobre a superfície de outros asteroides que têm passagens em encontros próximos com planetas gigantes, por exemplo? Acho que é uma área que não sei se a computação, a física está bem modelada para... computacionalmente é uma coisa viável ainda, mas no futuro, talvez dá para usar esse tipo de conceito para saber que, às vezes, como fraturas na superfície desses corpos podem ser criadas, né, por meio de encontros próximos com planetas. Eu pensei nisso, não sei o que vocês acham, então eu deixo aí para vocês comentarem. Bom, em relação ao ângulo slope, eu já vi trabalhos fazendo bastante coisa com eles ainda. Inclusive, por exemplo, tem asteroides ou cometas que tem alguma superfície que está bem lisa. Uma parte que é bem rugosa e uma parte que fica lisa. E aí eles estavam tentando compreender isso através do ângulo slope. Então, imagino que deve ter alguma forma, assim, de compreender essa parte. Porque eu acredito que esse trabalho de vocês, essa linha, pode ser realmente uma direção para poder explicar as características físicas da superfície, pelo menos desses corpos. É uma direção muito interessante de trabalho que se abre. Muito bacana vocês estarem abordando isso. Então, eu só tenho meus elogios pela iniciativa, pelas ideias. Obrigada. E eu aproveito para deixar uma pergunta. Você comentou com o Safuana a questão da... Eu entendi quando você foi fazer o cálculo no ponto de aproximação com a Terra que você assumiu ali a distância e fez o cálculo. Então, você fez isso para... Você pegou os pontos diferentes para tantos minutos, a Terra está aqui, o apóstolo está aqui, e você faz o cálculo. Passou mais um tempo, você reposiciona eles e faz o cálculo, então você consegue, com esses pontos, criar um polinômio que aí você já meio que usando esse polinômio que você criou, para você não precisar ficar olhando tabeladamente. Então, você já criou um polinômio que já vai prevendo as posições, já faz a correção para cada um e faz o cálculo para a nova posição dos dois, é isso? Isso. Ah, bacana a ideia. Aí a gente não integra, né? A gente já pega a posição do apófise utilizando esse polinômio. Muito interessante. Bacana, parabéns. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Obrigado, Josué. Vou fazer um comentário que você falou, Josué. Realmente, essa ideia de utilizar esse raciocínio, a gente já até discutiu, tentando ver, é que existe um detalhe que os NEAs, né, os asteroides próximos aqui da Terra, eles têm umas órbitas que são caóticas, né, na escala de tempo, quando você pega centenas, milhares de anos. Então, é um pouco difícil de você ter certeza, você tem que trabalhar sempre estatisticamente, né? Solta uma porção de partículas parecidas e ver os encontros que ocorreram. Mas isso que você falou é uma ideia realmente que a gente tinha pensado, que eu acho que seria interessante procurar objetos em que você estuda o passado dele dinamicamente e ver que ele teve encontros muito próximos com a Terra, com outros corpos, e aí a gente fazia esse cálculo e sabe, se aconteceu isso, ele pode ter tido regiões dele que desmoronaram, por exemplo, né? Que provocaram fissuras ou coisas desse tipo. E aí, se você tiver oportunidade de uma missão observar aquele objeto e confirmar, né, o que você previu em termos da forma, ou, por exemplo, não ocorreu com esses objetos que foram visitados recentemente, né?
pelo Osiris Rex e pela Hayabusa 2. Mas se tivesse algum comportamento, alguma região, uma fissura, uma região mais lisa, como a Júlia falou, alguma coisa assim, aí a gente poderia tentar ver o passado dele, se ele teve um encontro próximo com a Terra, ou com Vênus, ou com alguém, que explicaria aquela fissura ou aquele formato observado na superfície do objeto. Então, essa ideia é bastante interessante mesmo, só que tem essa dificuldade de ser caótica, então você tem que trabalhar com isso sempre estatisticamente, né? Gerar uma porção e ver, X% de probabilidade que ele teve um encontro com a Terra há 200 anos atrás, e isso pode ter provocado esse efeito. Mas essa é a ideia mesmo. Muito bom mesmo, muito interessante. Parabéns aí, é muito legal esse trabalho. Obrigado pelos comentários, Josué. Alguém mais? Alguém tem mais alguma colocação, alguma pergunta, alguma observação? Então tá bom, agradecer novamente, Júlia, obrigado pela apresentação, acho que foi bem, como o José falou também, achei bem didática, bem clara. Obrigada pelo convite. Ok. Bom, acho que pode interromper a gravação. E